gente estava comparando, né, ontem, as tabelas de cada um, né, do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras tem agora o Santos em casa e o Flamengo tem o São Paulo fora de casa, né? Eu quero até falar sobre a próxima rodada, depois eu vou falar das rodadas todas, porque essa rodada eu acho muito boa para o Palmeiras se distanciar ainda mais. Palmeiras hoje tem 1 ponto à frente do Flamengo. É muito mais fácil o Palmeiras vencer um Santos em má fase dentro da sua casa do que o Flamengo vencer um São Paulo que agora está embalado, né, fora de casa. O Flamengo nessa próxima rodada tem um jogo complicado. Não é um jogo fácil você pegar o São Paulo, né, fora de casa. Nunca foi. Então, é ainda mais um São Paulo embalado, Flávio Prado, porque a gente tem o São Paulo, nesse momento, com 2 vitórias seguidas. O São Paulo vinha de 3 derrotas seguidas e agora ele tem 2 vitórias seguidas. Tem a volta do Lucas Moura, que é muito, né, importante para esse time do São Paulo, e vem de 2 vitórias seguidas e detalhe, brigando para entrar no G6. O Flamengo pega o São Paulo no pior momento. Um momento que o São Paulo vem de 2 vitórias, um momento que o São Paulo se aproxima do G6, porque o São Paulo nesse momento ele tem 35 pontos, não, 35 pontos, não, desculpa, 44 pontos e tá a 4 pontos do Botafogo, que tá com 48 e é o primeiro dentro do G6. Então eu acho pro Palmeiras, né, que a gente está falando dessa vitória importantíssima do Palmeiras ontem com o time reserva, a próxima rodada maravilhosa. É uma baita chance de abrir ainda mais do que esse 1 ponto na frente do Flamengo, Flávio. Bom, boa tarde, Pilhado. Eu também concordo. Acho que inclusive o Santos, ele vem jogar aqui no campo do Palmeiras e muito provavelmente sem o Neymar. Faz diferença o Neymar em campo, claro que faz. Mas, pelo histórico de contusões recentes do Neymar, não tão recentes, infelizmente, meio que recorrentes, né? É possível que ele não vá arriscar jogar no gramado sintético do Palmeiras, o que enfraqueceria ainda mais o Santos. Não dá para quebrar a concentração. O time do Palmeiras tem que ficar concentrado 100%. Ontem jogou usando o elenco, mas um elenco, como já disse o Vamp, muito precioso, muito caro, um elenco de 700 milhões de investimento só esse ano. E não perdeu a concentração e ganhou o jogo. O Flamengo não pode se dar o luxo de ter problemas com o São Paulo. Ele vai ter que ganhar. Agora o jogo é mais difícil. Sem dúvida é mais difícil porque o São Paulo está numa outra pegada. O Santos está brigando para não cair. O São Paulo está sonhando ainda em participar de Libertadores. É improvável, mas o sonho virou ontem. Com a vitória de ontem, dá para pensar nisso. O Flamengo tem como aliado o São Paulo não jogar no Morumbi. Não dá para saber como é que vai ser a reação. E eu não estou nem falando por torcida, não. Por 2 razões. Primeiro que eu acho que a torcida não muda nada. E segundo que a torcida do São Paulo largou o time depois do jogo da LDU. Então, o problema todo é o costume mesmo. Gramado diferente, um piso diferente, um campo menor, enfim, uma série de campos que eu digo é estádio, né? Aquela sensação de estádio maior, vai jogar no estádio que é a vila é bem compacta, né? Ela é bem pequenininha, um alçapão e tal. Era até chamado de alçapão. Isso talvez ajude o Flamengo, porque ele tem mais time que o São Paulo. Então o São Paulo perde algumas vantagens e isso pode facilitar o Flamengo, mas sem dúvida o adversário do Flamengo é mais difícil que o adversário do Palmeiras. É mais difícil, né? Porque a fase é melhor e porque joga em casa. Faz muita diferença. Flamengo e Palmeiras, eles não podem mais perder ponto em casa nesse Campeonato Brasileiro. Não podem. Porque perder ponto em casa nesse Campeonato Brasileiro vai ser fatal. O problema é que é difícil esses times perderem ponto até fora de casa. E nesse caso do Flamengo, eu acho o São Paulo muito complicado. E Vamp, se a gente fala tanto, né? Claro, vai ficar cada vez mais difícil não comparar os dois, né? Flamengo e Palmeiras brigando pelo Brasileiro, brigando pela Libertadores. Eu acho que o time reserva do Palmeiras entrega mais que o time reserva do Flamengo, Vamp. Para mim, isso é um grande diferencial dos dois. Eu acho que os reservas do Flamengo, na maioria das vezes que entram, não jogam nada, fazem partidas ruins
já perdeu muito ponto por causa disso, e já no Palmeiras eu não vejo o Palmeiras perder tanto ponto quando usa time reserva, quando usa time misto. E outra, Vamp, o Abel assumindo. Acho que o Juventude até merecia um gol, mas disse que o Palmeiras foi superior. Concorda? O Palmeiras foi superior. Agora, assim, primeiro, vamos lá, o time reserva do Palmeiras, se você pegar aí e botar no papel quanto custou a vinda do Kelvin, do Aníbal Moreno, do Emiliano Martins, do Jeff Té, Felipe Anderson, Facundo Torres e o Bruno Rodrigues, que machucou 2 vezes. Não é barato não, Tico. É caro. Aqui não estou botando o Rafael Veiga, que já está há muito tempo aí, o Murilo já está. Carlos Miguel, não sei se foi comprado. Veio comprado não, né, Bruno? Foi comprado. Comprado também, olha só. Milhões de euros. Aí, bota aí para ver quanto é que dá. O Carlos Miguel... o Fux é uma troca, né? Ele está emprestado até o fim do ano, com troca do Caio Paulista. Caio Paulista, o Palmeiras deve comprar. Aí você tem, Carlos Miguel, Kelvin, Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Jeff Té, Felipe Anderson, Facundo Torres. Não tô botando nem o Bruno Rodrigues, que os carnavais lá já tem uns 2 anos aí no Palmeiras. É um time forte. É um clube que gastou 700 milhões, abriu o cofre. Tudo bem, o Tigrinho foi o jogador mais caro da temporada no futebol brasileiro, da história. Você tem o Flaco Lopes, que começou a jogar bem também, veio caro na época. Esses são os reservas. Reserva não, que a maioria aqui, tirando aqui, desses que estão aqui, o Bruno Rodrigues está voltando de lesões, todos estão jogando, todos. Quando não joga o Piquerez, joga o Jeff Té, tá todo mundo jogando. Então não é um time bem alternativo, não. Muitos desses aqui, outro dia quando eu tô, era titular desse time, na beirada do campo. Felipe Anderson começou a jogar bem de novo, né? Deu uma oscilada, entrou oscila de vez em quando, mas titular. Se você pegar no jogo de ida contra o LDU, vê que era o titular. Felipe Anderson. O Fux começou a ter oportunidade, mais ainda, tanto de zagueiro como segundo homem ali tanto como zagueiro, como um terceiro zagueiro pela frente ali ao lado do Andrés Pereira, né? Então, quer dizer, aí você vai pegar o reserva do Flamengo, que você falou aí. O reserva do Flamengo normalmente é o seguinte, é Rossi, Emerson Royal, Danilo, com mais outro zagueiro lá, e você vai ter a opção do Ayrton Lucas ou do Vina. Aí o meio campo você pode formar Alan de la Cruz, Everton Araújo, você tem Everton Cebolinha, às vezes era Pedro, Bruno Henrique, Everton Araújo, ou Luiz Araújo. Oscila, é um time bom, time caro também, caro, né? Porque o Pedro chegou a figurar muito tempo para ficar no banco, né? Daquela briga que teve com o Felipe Luiz. O Bruno Henrique oscila, titular, reserva. Então, assim, a entrega é diferente da do Palmeiras. Então tá muito equilibrado, que tá cabeça a cabeça ali, ó. Só que o Palmeiras, diferente do Flamengo, o Palmeiras, dentro da competição, dos 6 primeiros, ele não ganhou de ninguém. A não ser do Fluminense do Rio. Ele não ganhou do Flamengo, ele não ganhou do Cruzeiro, ele não ganhou do Mirassol, ele não ganhou do Botafogo, que tem mais ali, ele não ganhou do Bahia, só ganhou do Fluminense, que está ali. Já o Flamengo consegue ganhar todo mundo, mas entrega ponto para times menores, coisa que o Palmeiras não faz. O Palmeiras não vai lá e perde pontos para, com todo respeito, Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, né? Juventude, Sport. O Flamengo oscila nisso aí, perde os pontos. O Flamengo perdeu ponto contra o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, que não era aquele Fortaleza que a gente fala de 2024. Mas estão muito equilibrado mesmo em tudo. E os próprios jogadores do Flamengo, que eu falei aqui, que esses atletas do Palmeiras, que foram questionados que era reserva, o Kevin foi titular, pô. O Kevin foi titular contra a LDU na semifinal. O Felipe Anderson foi titular no jogo de ida. O Fux também saiu de titular, né, Bruno? Jogou lá também titular.
Na ida não, na volta sim. Não sei. Então é tudo história aí para boi dormir. É 2 plantéis caros. Aí depois você pode cobrar sim do individual de cada atleta, se desenvolve bem ou não. Mas esse plantel aqui, esse time que saiu do Palmeiras aqui é caro. Se botar aí, dá mais caro do que um monte de time que contratou aí de reforço. Dá mais caro do que o Cruzeiro, dá mais caro do que o Atlético Mineiro em contratações, dá mais caro do que o Fluminense, só não dá mais caro do que o Botafogo, que é o terceiro. Dá mais caro do que uma galera aí. Então não é pessoas, jogadores, não sei o que, papá. O Everton não estava, mas o Carlos Miguel jogou as semifinais. Então é história, vai ser cabeça a cabeça, aquilo que você falou. Se todo mundo ganhar todos os jogos, o Palmeiras é campeão. Se o Flamengo oscilar e o Palmeiras ganhar, abre vantagem. Se o Palmeiras der mole, o Flamengo passa. Vai estar ali. Só eu. Ô, Vamp, eu vou perguntar pra você e já pro Bruno também. Só eu que acho o time do Palmeiras mais regular que o do Flamengo? Eu acho o time do Palmeiras mais regular. O time do Palmeiras não varia tanto uma atuação para outra. Eu, às vezes, vejo o Flamengo fazer atuações maravilhosas e daqui a pouco as atuações que eu digo apáticas, meio sem vergonha. O Flamengo é um time mais técnico, mais vistoso. O Palmeiras é força. Você vê que o Palmeiras parecia que estava morto contra o Flamengo, o jogo 3-1, morreu, acabou. Ali acabou. Vai lá, faz um gol com o Gustavo Gomes do nada, e se tem mais 2, 3 minutos, era capaz de você achar que o Palmeiras ia empatar. Só que toma o gol 3-2 e não leva nem um minuto, acaba, né? Tem uma falta lá que o Palmeiras... Mas qual é mais regular? Qual é mais regular para uma reta final? Eu acho que o Flamengo perde mais. Eu acho que o Flamengo perde mais que o Palmeiras. O Flamengo, ele é mais fácil de ser batido do que o Palmeiras. Mas o jogo do Flamengo, para mim, me encanta mais. Eu concordo plenamente com o Vamp, cara. O Flamengo é mais fácil de ser vencido. O Palmeiras, Bruno, a gente vê, às vezes tá 2-0, a gente tá vendo o jogo, eu falo pra minha mulher, pra Lívia, eu falo, vai virar. Porque o Palmeiras, ele vai intenso até o final. E aí o Palmeiras, é aquilo que eu digo, às vezes o Palmeiras, ele vai pro ataque, aí ele lança a bola na área, ele joga a bola na área, ele chuta de fora. O Flamengo, ele é mais técnico. Mas tem vezes que aquele toquinho, gira, volta, não resolve contra algumas retrancas. Já a bola na área, ela resolve, meu amigo. Uma hora você vai furar a retranca, jogando na ponta, cruzando, arriscando de fora da área. Eu concordo com o Vamp. E outra, né? Quando a gente fala o Flamengo é mais técnico e o Palmeiras é mais forte, parece que o Palmeiras não tem técnica nenhuma. O Palmeiras, ele mistura técnica com força. E eu acho regular, eu acho o Palmeiras mais regular que o Flamengo, Bruno. Esse é um bom debate que nos números, os dois são parecidos, assim, de aproveitamento, né, de regularidade. Até no Brasileiro, o Flamengo tem uma derrota a menos que o Palmeiras, né? Ele perdeu 4, Palmeiras 5, só que o Flamengo empatou mais, né? Ele tem 7 empates, Palmeiras 5. Na Libertadores, o Flamengo tropeçou mais. O Palmeiras na Libertadores jogou 12 jogos, ganhou 10. O Flamengo, ele teve tropeço. O Flamengo na fase de grupos perdeu ponto em casa para o Central Córdoba, perdeu um jogo, empatou em Quito com a LDU, empatou com o Central Córdoba fora, depois perdeu para o Estudiantes na Argentina, empatou com o Racing. Palmeiras, ele só perdeu em Quito e foi uma pancada que poderia ter custado a eliminação e empatou praticamente um amistoso com o Universitário aqui. Então, na Libertadores, Palmeiras tropeçou menos. No Brasileiro é mais ou menos parecido, tanto que a diferença é de 1 ponto. Só que, se você pegar também essa diferença é de 1 ponto, porque o Flamengo ganha as duas do Palmeiras. E mesmo ganhando as duas, ele está atrás exatamente porque, assim, o Palmeiras nos outros jogos tropeçou menos. Então, acho que o Palmeiras tropeça um pouco menos, né? Apesar dos números mostrarem um equilíbrio, o Flamengo no confronto direto tem levado vantagem contra o Palmeiras e aí ele encosta no campeonato que ele ganha as duas do Palmeiras. Mas acho que a diferença ela é mais ou menos essa, é muito da impressão, é o que o Vamp falou. O Flamengo, quando ele não está bem, ele passa a impressão de que ele está apático no jogo e às vezes não é exatamente isso. É muito característica do time. Assim, o Flamengo, ele é um time que se o jogo não encaixa,
é mais difícil dele buscar uma alternativa para reverter. Às vezes ele consegue. O jogo com o Racing agora mesmo, ele se adaptou ao jogo. Ele teve uma expulsão, se adaptou ao jogo e se comportou de outra maneira e conseguiu o resultado que ele precisava, que era o empate. Mas assim, o Flamengo, quando faz o gol cedo, ele tem algumas goleadas. É que aí encaixa o jogo que ele quer. Ele faz o gol, sai na frente, o adversário vai deixar espaço e ele vai conseguir sufocar. Mas quando a coisa não anda, como contra o Fortaleza, por exemplo, o time tem mais dificuldade de reverter o caminho que o jogo está levando. Mas acho que tem muito a ver com a característica de ser um time mais técnico, que roda mais a bola, que tem jogadores um pouco mais leves. E isso até vem lá de trás, que mesmo no time lá de 19 e 20, quem quebrava isso um pouquinho, de ser mais técnico, era o Bruno Henrique. Às vezes quem tirava alguma coisa do nada era o Bruno Henrique. Como na final da Libertadores mesmo com o River, porque ele é forte. Então, o Arrascaeta leve, o Everton Ribeiro leve, o Gabigol também é um cara mais leve. Então, quem tirava alguma coisa, quando a coisa não estava rolando na técnica, o Flamengo não dominava o seu adversário, era o Bruno com uma arrancada ali, uma jogada pela ponta, que ele dá um tapa na frente e ganha na velocidade, aí ele arruma alguma coisa, o time faz um gol e reage. O Palmeiras tem mais, acho que essa variação. Acho que o Palmeiras tem caras técnicos e caras fortes. Acho que ele varia mais. O Palmeiras, ele consegue, vamos dizer assim, os resultados mais na marra quando precisa. Flamengo, quando precisa ir na marra, hoje não está rolando. Vamos na marra. É mais difícil. Mas acho que tem muito a ver com a característica dos jogadores. E o Bruno, que eu citei, como era o cara que às vezes tirava alguma coisa do nada no Flamengo pela força, hoje ele já não tem a mesma força. Ele ainda consegue alguma coisa, fez 2 gols no fim de semana, mas já não é a mesma coisa que era lá atrás, né? 19, 20 já tem alguns anos e no meio disso aí ele teve uma lesão grave de joelho. Então acho que tem muito a ver com a característica. Às vezes passa essa impressão de falta de vontade, mas acho que é muito a ver com a característica dos jogadores. O Palmeiras tem uns caras mais fortes que, vamos de qualquer jeito, vamos amassar esses caras do jeito que der. Joga a bola na área e briga no rebote, ganha. O Flamengo, ele tenta mais na técnica e quando não rola, ele tem mais dificuldade de mudar a chave, mudar o caminho do jogo. E isso deve-se muito ao Abel Ferreira, né, gente? Porque o Abel Ferreira é um cara que ele consegue mudar a forma de jogar do time, é um cara que faz esse Palmeiras ser intenso o jogo inteiro, porque se tem uma coisa, como disse o Bruno, e aí eu vou usar uma palavra que eu acho que é aí que faz a diferença para o Palmeiras ser regular: intensidade. O Palmeiras é mais intenso que o Flamengo. Eu acho esse Palmeiras, como disse o Vamp usou a palavra força. É um time mais forte, mas também é mais intenso. O Palmeiras consegue, aos 38, 40, 45 do segundo tempo, uma pegada muito forte. Joga nas pontas, joga na área, joga nas pontas, joga na área, chuta de fora da área, joga pelo meio quando necessário. O Flamengo não. Às vezes o Flamengo está contra um time retrancado, precisa tirar o resultado, ele vai ficar sempre naquele jogo. Gira a bola, toca de novo, joga atrás, volta, até abrir um espaço. Eu acho que às vezes falta para o Flamengo aquela intensidade. É claro, é um timaço. Eu digo, para mim, o Flamengo tem mais chances de vencer a Libertadores e o Palmeiras mais chances de vencer o Brasileiro. Por quê? Porque eu acho o Palmeiras mais regular. E eu acho que num confronto direto, muitas vezes esse jogo do Flamengo encaixa com o jogo do Palmeiras. Eu tenho um pouco isso, Flávio Prado. E você concorda que deve-se muito ao Abel Ferreira essa regularidade desse Palmeiras e essa intensidade do Palmeiras? E outra, concorda que o Palmeiras é mais regular que o Flamengo? Eu acho o Vamp também. O Bruno trouxe um pouco o contraponto, que os números são semelhantes, mas você concorda ou não? Eu acho que a forma de jogar, a ideia de jogo dos dois treinadores é diferente, é bem diferente. O Abel, ele joga mais a grosso modo, bem a grosso modo, né? Bem grosseiramente, no estilo do Liverpool do Klopp. Uma bola mais longa, mais intensa, bola cruzada. E o Felipe Luiz seria mais o City do Guardiola, mais toque de bola, mais técnica, bem grosseiramente falando, né? Nem dá para